a gente pode ficar com esse horário inicial de sábado às 9h30, e aí quem não puder, entre em contato comigo, e aí a gente vê se bota para tarde, ou se tem como essa pessoa assistir a aula gravada ou não, tá certo? Suponho que sim. Então, a gente fez essa questão aqui na aula passada, da massa específica do gás, eu acho que fizemos, não foi? Que era justamente a parte da equação da conservação da massa em coordenadas cilíndricas. Eu acho que isso foi aqui a última coisa que a gente trabalhou na aula passada. Então, a gente vai começar a falar, pessoal, de cinemática da partícula fluida. Porque o que acontece? Nessa parte de análise diferencial, como a gente tinha dito, né, na aula anterior, a gente está preocupado em descrever como que é o comportamento do escoamento do fluido em cada ponto desse escoamento. Por quê? Porque aí a gente vai poder controlar e manipular alguma coisa da geometria desse objeto, alguma coisa das características do fluido, do escoamento, para otimizar ou melhorar esse processo. Então, na aula passada, a gente trabalhou com a equação da conservação da massa diferencial. A gente pegou a mesma equação que a gente tinha tirado lá do teorema de transporte de Reynolds para análise integral e fizemos com que o volume de controle, né, fosse sucessivamente diminuído até que isso aqui ficasse do tamanho de um ponto, né. Quando a gente fez isso, aí a gente usou a expansão em série de Taylor para determinar qual que era o valor da componente do produto, massa específica do fluido, vezes velocidade da partícula fluida, em cada uma das faces dessa partícula, desse cubo infinitesimal. Por quê? Porque o produto ρV vezes a área através do qual o fluido escoa dá a informação de vazão mássica, né? Então, era a informação que a gente precisava para avaliar a equação da continuidade. E aí nós fizemos isso, né? E chegamos à equação da continuidade para coordenadas cartesianas nessa forma, e fizemos, né, avaliamos duas simplificações. Quando o escoamento é incompressível, né, que a massa específica, ela independe das coordenadas espaciais e do tempo, a gente tira ele aqui de todas essas derivadas parciais e não existe variação com o tempo, né, e para o escoamento, ficando aí com a equação da continuidade dessa forma, e para o escoamento em regime permanente, simplesmente não tem variação da massa específica com o tempo, né, mas pode ter com qualquer uma das outras variáveis, né, as coordenadas espaciais. E aí a gente tinha feito isso para o escoamento, para a geometria cartesiana e para as coordenadas cilíndricas, tá? Eu vou passar essa parte aqui de função corrente, porque na realidade a gente não usa muito, certo? Essa ideia de função corrente é simplesmente a mesma ideia de determinar as linhas de corrente no escoamento bidimensional. Então, é só outra forma de chegar no mesmo resultado. Aí, o que acontece, né, na vida da gente, assim, global do nosso estudo? A gente estudou a equação de conservação da massa, e, normalmente, a gente trata de conservação da massa e conservação do momento linear, né? Só que a equação de conservação do momento linear, ela diz respeito, né, a gente viu anteriormente, ela tratava justamente do somatório de forças que atuava sobre uma partícula fluida, né, e se relacionava com a segunda lei de Newton. Então, nessa perspectiva, a gente vai precisar avaliar as forças que estão atuando sobre uma partícula fluida, a massa, né, se existe variação da massa dessa partícula fluida, mas também a aceleração dessa partícula, como que essa partícula se movimenta no meio fluido.
Então, o que a gente sabe é que as partículas estão inseridas num campo de velocidade, né, que vai ter valores diferentes em cada posição, e esses valores podem variar de um instante de tempo para o outro, né, se o regime for transiente, por exemplo. E o nosso objetivo é descrever como que se dá esse movimento dessas partículas fluidas, certo? Então, a pergunta que a gente quer responder é, dado um campo de velocidade, como que uma partícula fluida se move? Qual que é a sua aceleração? Ela rotaciona? Ela não rotaciona? São esses os pontos que a gente quer avaliar agora, certo? E aí o que a gente sabe é que a partícula fluida, ela se remexe muito. Ela se remexe muito mais aí do que a Glória aí de Madagascar, certo? A partícula fluida, que ela tinha, se a gente considerar aqui uma configuração cúbica no instante de tempo t inicial, após o instante dt, né, ou seja, no instante t mais dt, essa partícula fluida, inicialmente cúbica, ela pode estar agora alongada, ela pode ter um formato prismático, ela pode ter rotacionado, ela, além de ter se deslocado de um ponto para outro. Então, assim, ela pode sofrer modificar sua característica inicial em grande escala, certo? Porém, para a felicidade nossa, a gente pode decompor esses movimentos da partícula fluida em quatro componentes, né, principais. A partícula fluida ela pode transladar de um ponto para outro, rotacionar ao longo de um eixo, se deformar linearmente, ou seja, aumentar, alongar-se ou comprimir-se ao longo de algum desses eixos dela, e ela também pode sofrer deformação angular. Então, a somatória de todas essas possibilidades é que forma, né, justamente o movimento da partícula fluida quando ela está sujeita a um campo aí de velocidades qualquer. Pode ser que para uma dada situação a partícula não vá rotacionar, pode ser que ela não vá sofrer deformação angular, mas ela vai poder estar sofrendo translação, por exemplo. Ela vai poder estar sofrendo uma deformação linear. Então, o movimento global dela vai ser a soma de todas essas parcelas, né? Porém, algumas podem estar mais presentes do que outras. Certo? Então, o primeiro trecho, né, o primeiro elemento seria a deformação, quer dizer, a translação, que seria justamente a taxa de deslocamento dessa partícula fluida. Então, é justamente o movimento dela sair de um ponto para um outro mais adiante, né, com variação aí na sua velocidade, tá? Pode haver variação na velocidade da partícula fluida. O movimento de deformação, ele vai se relacionar, justamente, como eu falei anteriormente, com alongamento ou compressão de alguma dimensão dessa partícula fluida, certo? Então, aqui, inicialmente, ela era cúbica, sei lá, retangular, nesse instante inicial, e no instante posterior ela já tem esse formato retangular, certo? O movimento de rotação diz respeito a esse deslocamento angular, ou seja, a variação da velocidade angular da partícula fluida, e o movimento de deformação angular, que é devido justamente aos efeitos de cisalhamento, né, do escoamento, ele vai estar sendo responsável por essa deformação dos ângulos internos da partícula fluida. Né? Então, a soma de todos eles forma um movimento global, e pode ser que algum desses elementos, né, algum dessas formas de movimentação não estejam presentes. Ok? Dúvidas até agora? Todos sobrevivendo? Bom, sendo assim, vamos para a primeira forma, né, de movimento. A gente sabe que o movimento, por exemplo, de translação da Terra ao redor do Sol é justamente
a volta, né, o deslocamento que a Terra dá ao longo desse astro, né? Então, o movimento de translação diz respeito ao deslocamento de uma partícula fluida de um instante t inicial, no qual ela ocupa uma posição x, y, z, para um ponto posterior, né, no instante t mais dt, onde a velocidade é caracterizada, né, pelas coordenadas x mais dx, y mais dy, z mais dz e t mais dt. Então, como o campo de velocidade ele é variável tanto com respeito às coordenadas espaciais quanto à coordenada temporal, então t é uma função dessas quatro coisas, né? Se a gente for avaliar um dv da partícula fluida, significa que eu vou avaliar as derivadas parciais desse campo de velocidade com cada um dessas dependências aqui, né? Ρv ρx vezes um dxp, um Ρv ρy vezes um dy, um Ρv ρz vezes um dz, Ρv ρt vezes um dt. Então, a gente avalia justamente a variação desse campo de velocidade com respeito a cada uma dessas coordenadas, vezes o d coordenada correspondente, certo? E a somatória dessas derivadas parciais aqui seria justamente a taxa de variação não, essa variação infinitesimal desse campo, né, dessa velocidade da partícula. Então, se a gente quiser avaliar a aceleração da partícula fluida, né, a gente sabe que a aceleração da partícula é a taxa de variação da velocidade, então, seria o dv dt, né. E aí, só para deixar claro, né, na etapa anterior, aqui a gente só está realmente fazendo essas divisões aqui pelo infinitesimal aí de tempo, né? E aqui, no termo de dependência temporal, a gente tinha dt sobre dt, né? Então, esses dois termos se cancelam. Então, a aceleração da partícula fluida, né, ela está se relacionando com as derivadas parciais do campo de velocidade com respeito às coordenadas espaciais e temporais, né, vezes um dx da partícula fluida dt, que a gente sabe que corresponde justamente à componente u da velocidade, um dy da partícula fluida dt, que corresponde à componente v, e um dz dt, que vai corresponder à componente w. Então, a aceleração da partícula fluida, na realidade, ela é a soma, né, da derivada parcial do campo de velocidade com respeito ao tempo, mais as derivadas do campo de velocidade com respeito às coordenadas espaciais, cada qual multiplicado pelo correspondente componente da velocidade, certo? Esse tipo de derivada a gente chama de derivada material, né? Então, a aceleração da partícula fluida diz respeito à derivada material ou derivada substantiva do campo de velocidade, certo? Então, a derivada substantiva é uma derivada que acompanha, né, a matéria, acompanha a substância. Então, por isso ele recebe esse dzão aí, diferente do normal. A gravação na última aula do horário de vocês não foram feitas as últimas questões? Podemos fazer, podemos fazer. Eu achava que tinha feito. Faço sim. Tá ok? Então, pessoal, a aceleração da partícula fluida, ela é dada por essa derivada material, certo? E aí, a derivada material, ela é justamente a soma dessas derivadas parciais
relacionadas com a dependência temporal, mais as derivadas espaciais, derivadas parciais com dependência, com as variáveis espaciais, vezes as componentes da velocidade correspondentes, certo? Então, a gente diz que a aceleração da partícula fluida, ela tem duas componentes, né? Uma componente de aceleração local, que seria este termo, né? Que representa justamente as mudanças do campo de velocidade exclusivamente, né? Com dependência com o tempo. Então, a aceleração local, ele avalia como que a velocidade varia de um instante de tempo para um instante de tempo posterior em uma mesma posição, enquanto que o termo que se adiciona à aceleração local, ou seja, a aceleração convectiva, ele diz respeito a como o campo de velocidade varia devido às mudanças de posições das partículas fluidas. Então, a gente pode imaginar, né, um escoamento ao longo aí dessa seção aí, que eu coloquei, né, e a gente pode imaginar que numa seção de entrada, que qualquer a velocidade no instante inicial seja V1, isso aqui valha talvez 10 metros por segundo, certo? E aqui, numa seção aqui mais próximo da saída, que a área está bem menor, né? Esse valor da velocidade, ele pode ser aí da ordem de talvez 30. Ai, meu Deus. Talvez 30 metros por segundo, certo? Então, a gente percebe que a velocidade, ela mudou de um ponto para o outro, ainda que o escoamento ocorra em regime permanente, né? A gente pode ter variações da velocidade de um ponto para outro, certo? Essas variações aqui contabilizam justamente o termo de aceleração convectiva, porque ele é referente justamente às mudanças da velocidade devido às mudanças de posição. Então, se uma partícula aqui tinha velocidade V1 igual a 10 metros por segundo, e aqui na seção de saída ela tem velocidade de 30 metros por segundo, a gente consegue notar que ela sofreu uma aceleração, né? Essa aceleração é justamente referente ao termo de aceleração convectiva, né? Isso aqui pode acontecer ainda que o escoamento ocorra em regime permanente, ok? Se, por outro lado, esse escoamento não ocorrer em regime permanente, a gente tem, além dessa variação em decorrência da configuração geométrica do escoamento, a gente pode ter as oscilações desse campo com o tempo. Então, pode ser que aqui, no instante inicial, a velocidade seja 10, no instante posterior, V1 seja 15, no instante mais adiante, isso aqui valha 18, né? E aí a gente tem as variações temporais da velocidade em uma mesma posição, né? E esse termo a gente contabiliza como a aceleração local, ok? Deu para entender, pessoal, a diferença entre velocidade, aceleração local e aceleração convectiva? Um diz respeito à dependência com o tempo e o outro diz respeito às mudanças da velocidade de um ponto para outro, né? Um tem a dependência temporal, o outro tem a dependência espacial. Foi? Então, algumas, obviamente, simplificações a gente vai poder fazer.
né? Se esse escoamento ele é bidimensional, então a depender do plano em que ele se relaciona, né, a gente pode considerar uma equação como essa para representar a aceleração da partícula fluida. Se ele for unidimensional, ele só depende de uma coordenada espacial. E se ele for tridimensional, porém em regime permanente, aí a gente tem somente o termo de aceleração convectiva, certo? Então, essa aceleração da partícula, ela é uma quantidade vetorial, como a gente pode ver na equação, né? E aí a gente pode também representar essa aceleração da forma vetorial como a soma das componentes da aceleração em cada uma das direções. Então, isso aqui vai ser a soma das acelerações da partícula fluida em x, y e z. E aí, ao invés de trabalhar em cada uma direção com o campo de velocidade, a gente trabalha com as respectivas componentes da velocidade nessa direção, certo? A gente pode, pessoal, resolver essa que diz respeito, né, a esse processo, tá? Então, deixa eu colocar. Opa. A aceleração convectiva não depende do tempo, João. A aceleração convectiva é somente esse termo aqui, que corresponde às variações do campo de velocidade com respeito às coordenadas espaciais, com respeito às mudanças de posição. Então, a aceleração convectiva é só relacionado com as mudanças de posição das partículas fluidas, certo? Isso. Então, nessa questão aqui, o que que ele fala para a gente? Eu vou deixar isso aqui. Opa, o que que eu... Então, ele coloca assim: considere o escoamento bidimensional em regime permanente e incompressível através do canal plano convergente mostrado. A velocidade sobre a linha de centro horizontal, ou seja, esse eixo x, é dada por v igual a v1, 1 mais x sobre L na direção x. Determine a expressão para a aceleração de uma partícula movendo-se ao longo da linha de centro usando o método euleriano e o método lagrangiano. Avalie a aceleração quando a partícula estiver no início e no final do canal. Para a gente resolver essa questão, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro que a aceleração da partícula fluida ela é dada por essa expressão aqui, certo? Se ele diz que o escoamento ocorre em regime permanente e ele é bidimensional, significa que eu posso desprezar a contribuição de variação temporal e que a componente W, ou se o plano aqui fosse x, z, a componente y, ou se o plano fosse qualquer outro, uma dessas componentes ela vai ser desprezível, ela vai ser igual a zero, certo? Além disso, o que que a gente fala? O que que ele quer que a gente avalie? Se a gente pegar essa equação, a gente ficaria, né, fazendo essas simplificações com essa expressão aqui. A aceleração da partícula fluida é igual a ρv, ρx vezes U mais ρv, ρy vezes V. Se a gente toma essa linha de centro, que é a linha que ele indica
o valor de V, o único canto que a gente tem informação da velocidade. Então, a gente consegue ver que ao longo dessa linha de centro, eu vou colocar aqui, ao longo da linha de centro, né, não existe variação do campo de velocidade com respeito à direção y, certo? Sendo assim, a expressão para a aceleração da partícula fluida ficaria somente o V ρx vezes U e aí a gente tem qual que é a expressão para esse campo de velocidade aqui, né? A gente sabe que o campo de velocidade é justamente V1 mais x sobre L. Certo? E a componente U da velocidade é justamente também V1, 1 mais x sobre L. Porque ao longo da linha de centro, a gente só tem essa componente, né? E eu sei que a componente é tudo isso, porque tudo isso é que multiplica o vetor unitário aqui na direção x, certo? Então, a gente for fazer essa derivada parcial, né, com respeito a x, a gente vai ver que isso tem valor de V1 sobre L, não é isso? Todo mundo consegue ver que isso, que a derivada parcial disso aqui vai ser V1 sobre L? Ele dá para desconfigurar é completo, certo? Que multiplica 1 mais x sobre L. Eu vou achar pessoas, depois eu posso explicar. Agora? É. Porque você explica no papo do artilheria. Eu vou. Tá bom. Eu voltou realmente. Tá bom. Deixa eu olhar. A derivada parcial desse termo aqui, bom, V1 com relação a x não tem, né? Então, o único termo que multiplica x é V1 sobre L. Então, a derivada parcial seria esse primeiro termo. E a componente U é toda essa expressão, V1 mais x sobre L. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente fica justamente com 1 mais x sobre L, que vai multiplicar V1 ao quadrado sobre L. Tudo certo? Deu certo, João? Eu tinha esquecido como deriva. Pelo amor de Deus. Vamos recordar. Então, a aceleração da partícula fluida seria dessa forma, certo? E aí, se a gente quiser avaliar
Tá certo, pessoal? Tá tudo certo? Eu não errei nenhuma coisa aqui. V1 que multiplica x mais L com relação a x, dá justamente isso, e a componente é isso. Então, tá tudo bem, né? V1 sobre L é a derivada com respeito a x, e esse aqui seria o componente 1. Se a gente for querer... Tem aqui um botão errado. Se a gente for querer calcular qual é a aceleração da partícula quando x é igual a zero, então basta eu aplicar a informação de que x é igual a zero. A gente ficaria com essa equação. Se eu quero calcular qual que vai ser a aceleração da partícula fluida quando x for igual a L, então, isso aqui, o valor de x, vai assumir o valor de L, né? L sobre L dá 1, 1 mais 1 dá 2, então 2 V1 ao quadrado sobre L. Ok? Isso seria, pessoal, a gente resolver essa equação sobre a perspectiva euleriana. Para a gente resolver essa mesma equação, chegar nessa mesma avaliação pelo método lagrangiano, a gente ia considerar que isso aqui é a componente U da velocidade. Deixa eu dizer aqui. Então, a componente U da velocidade seria dada por essa expressão, né? U vale justamente a derivada da partícula fluida no intervalo de tempo dt. A gente ia pegar esse termo aqui, né? E ter que fazer a integração de U ao longo do intervalo dt, isolar essas variáveis, né? Aí eu ia encontrar aqui uma expressão de x como função do tempo. Eu ia achar uma equação de x em função do tempo. Seria uma equação paramétrica lá, como vocês viram lá no cálculo 2, eu acho, né? E aí a gente ia ver que a aceleração da partícula fluida seria derivada segunda disso aqui, né? Nos instantes de tempo adequados, certo? Fazendo isso aqui tudo, igual a uma equação aqui que a gente ia encontrar. Fazendo isso aqui, a gente ia achar justamente os mesmos valores, tá? Vocês podem tentar fazer isso aqui na casa de vocês e verem se isso aqui realmente vai bater com os valores que a gente encontrou aqui para o método euleriano. Vocês vão ver que esse processo daqui, ele vai ser um pouco mais demorado, vocês vão ter mais etapas, né, de cálculo para cumprirem por essa forma, né? Mas é um exercício bom porque a gente mostra que todas as duas perspectivas, elas são corretas, tá? Elas só são formas diferentes de observar o mesmo fenômeno. E uma pode ser mais simples, né, do que a outra. Ok? Então, a gente estava falando sobre a translação, né? Chegamos na informação do que seria a aceleração da partícula fluida, porque justamente a translação diz respeito à taxa de
variação da velocidade linear da partícula, né? E, em seguida ao modo de translação, a gente tem o modo de deformação linear como sendo uma das formas, né, um dos componentes do movimento dessa partícula fluida. Então, a deformação linear, ela diz respeito a justamente isso que a moça está fazendo aí, né? A capacidade dessa partícula fluida se esticar ou se comprimir ao longo de uma direção ou mais de uma direção, tá? Então, a deformação linear, ela vai se referir à taxa com que essa partícula se deforma linearmente em cada uma das direções, né? E aí, nesse modo de movimentação da partícula fluida, a gente considera que não tem nenhuma distorção no elemento. Então, todos os ângulos retos, né, eles permanecem ângulos retos, né, desse prisma que identifica a partícula, né? Então, a taxa de elongação, lembra quando, não sei se vocês já apagaram a mecânica dos sólidos, mas se falava lá em mecânica dos sólidos, não lembro qual era o ensaio, acho que era ensaio de tensão, né, tensão da formação, né? O que a gente fazia? A gente avaliava para um determinado material que estava lá sujeito a esse nível de tensão, quanto que uma dada dimensão varia daquela condição inicial, né? Então, a elongação, ela contabilizava justamente a variação ao longo de uma direção aqui, a direção X, né, do instante posterior menos o inicial, com relação ao que a partícula era inicialmente. Então, a gente dizia assim, o sólido teve um crescimento nessa direção de, sei lá, 1%. O que significa isso? Ele tem 1% na direção X a mais do que ele tinha no início, certo? Então, aqui para a partícula fluida é exatamente a mesma coisa, tá? A elongação é justamente a variação do tamanho dessa partícula fluida entre os instantes t mais dt, que seria o instante posterior, menos o instante inicial, com relação ao que ela era inicialmente, certo? Então, esse valor aqui, delta eta, que ele está, delta, eu nem sei lá que letra é essa, será que isso é epsilon? Acho que é epsilon. Então, esse delta epsilon aqui é justamente a diferença dessa cota no instante t mais delta t para o que a partícula era inicialmente, certo? Se eu divido isso pela dimensão inicial, esse delta xt, a gente consegue ter a medida, né, justamente de quantos por cento, digamos assim, essa partícula cresceu nessa direção, certo? Então, se eu quiser avaliar a taxa com que isso ocorre, eu preciso trabalhar com essa elongação e quanto que isso representa no intervalo de tempo ΔT, certo? No limite em que ΔT tende a zero. Então, nesse caso, a taxa de deformação diria respeito a essa relação aqui, delta eta sobre delta t vezes delta x, no instante t. Se a gente considerar as componentes da velocidade nessa direção, né, e a gente entender assim, olha, aqui, nos dois pontos extremos, se a velocidade ela for a mesma nesse ponto e neste ponto, deixa eu escrever aqui marcando com a caneta. Se a gente tem esse ponto e este ponto, ambos se movendo com uma velocidade aqui ao longo dessa direção x,
igual, se a velocidade entre esses dois pontos se a velocidade é a mesma, né, não existe velocidade relativa, né, entre eles. Velocidade relativa é zero. Porém, se um desses pontos ele está viajando com uma velocidade maior do que o outro, então a gente vai ter um distanciamento entre eles, né? Então, se, por exemplo, eu sair daqui, o desenho mais adequado. E a gente tem no instante inicial esses dois pontos, ambos viajando com velocidade u, não existe velocidade relativa entre eles. A velocidade relativa é zero. Porém, se esse elemento aqui permanece com velocidade u, tem velocidade u, e este elemento aqui agora tem uma velocidade u mais ρu, ρx, ou seja, ele variou ao longo dessa direção x, a gente consegue ver que esses dois pontos, eles vão se distanciar, certo? Então, quando a gente tinha falado no slide anterior que a elongação representava essa diferença aqui entre esses dois pontos, né? A gente consegue ver que essa diferença diz respeito justamente à diferença entre a velocidade que um ponto da partícula fluida viajou e o ponto adiante, certo? Então, a gente pode dizer que essa elongação ela surge pela diferença de velocidade entre a velocidade no ponto ΔXt e a velocidade no ponto zero, vezes o intervalo de tempo ΔT. Se essa velocidade aqui no ponto ΔXt, que foi a que eu mencionei que era maior, ela pode ser fornecida como a velocidade no ponto zero mais um ρu, ρx, dx, ou seja, isso aqui seria a expansão em série de Taylor a partir desse ponto o zero, que eu sei o valor da velocidade. Então, a gente consegue ver que esse termo e esse termo, eles se cancelam, né? E aí, a gente pode substituir essa informação aqui. Cadê? Esta informação aqui, vezes o ΔT, nessa expressão aqui da taxa de elongação. Então, o ΔΕ vai ficar sendo ρu, ρx, vezes ΔX, vezes ΔT, sobre ΔT, sobre ΔX. Então, a taxa de elongação ao longo da direção x diz respeito justamente a quanto que a velocidade da partícula fluida variou nessa direção x, ou seja, ρu, ρx. Ok? Da mesma forma que isso acontece ao longo da direção x, isso aqui é só outra maneira de representar a mesma situação, tá, pessoal? Isso também acontece ao longo da direção y e ao longo da direção z. Também pode acontecer ao longo da direção y e ao longo da direção z. E aí a gente diz que esse termo, né, o somatório de todas essas deformações lineares ao longo de cada uma das direções, né, somatório de todas essas deformações lineares, contabilizam justamente a taxa de dilatação volumétrica da partícula fluida, certo? Então, essa taxa de dilatação volumétrica diz se essa partícula fluida aumentou ou diminuiu em volume, né,
Por que em volume? Porque ela contabiliza as 3 dimensões ao longo desse intervalo de tempo, certo? E aí, essa taxa de dilatação volumétrica ela representa o produto escalar, né? Essa forma que está escrito aí, é o produto escalar entre o operador del e o campo de velocidade, né? Então, se vocês se lembrarem da aula passada, a gente tinha dito, ó, que para o escoamento incompressível, né, para o escoamento eu caí faz muito tempo ou faz pouco tempo? 5 minutos, uns 3. Ainda bem que deu a hora de eu perceber, viu? Porque senão eu já estava emendando em outro assunto e nem voltava. Vocês podem me dizer onde foi que eu parei para eu poder retomar? Professora, mostra o slide. Sim. Então, foi falando disso, foi falando já aqui, ou eu já estava falando da taxa de deformação linear, taxa de dilatação volumétrica? Você estava nessa Ah, parte de dilatação volumétrica, não?
Começou Já? só. Pronto. Então, ótimo. Então, desculpa aí, viu, pessoal? Não sei o que foi que aconteceu, a conexão caiu, né? Mas, como eu ia dizendo para vocês anteriormente, esse termo aqui, né, de dilatação ao longo da direção X, elongação ao longo da direção X, diz respeito a como a velocidade ao longo desse eixo variou, né? Então, ó, se a gente observar a figura, ela tinha esse tamanho inicialmente na direção X, e aí, num instante posterior, ela agora tem essa dimensão, certo? Então, a taxa de elongação diz respeito a justamente esse crescimento da partícula fluida ao longo dessa direção X. E esse crescimento ocorre em decorrência das variações de velocidade de um ponto e outro da partícula fluida, tá? Isso pode acontecer ao longo da direção X, ao longo da direção Y e ao longo da direção Z. Então, da mesma forma que a gente deduziu aqui para a direção X, a gente podia ter feito aqui para a direção Y, para avaliar justamente essa elongação aqui que ele chamou de delta eta. E aí a gente ia ver que essa variação da velocidade da partícula neste ponto e neste ponto ia ocasionar uma deformação linear em quantidade, né, cuja taxa de deformação linear seria ρv, ρy. Se a gente fizesse para a direção z, a gente obteria essa expressão para a taxa de deformação na direção z. Se a gente somar todas essas deformações, a gente consegue ver como que a partícula fluida inteira se deformou linearmente, né? Isso aqui é como ela se deformou ao longo do eixo X, como ela se deformou ao longo do eixo Y, como ocorreu ao longo do eixo Z. Se eu somar todas essas contribuições, então a gente tem o que a gente chama de taxa de dilatação volumétrica. Essa taxa de dilatação volumétrica vai me dizer, olha, a partícula fluida, ela se alongou, ela foi comprimida nesse campo de velocidade, certo? E como eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, justamente esse produto aqui, do operador del, V escalar o campo de velocidade, representa justamente a expressão para a equação da continuidade no escoamento incompressível. Então, se a gente verifica que o escoamento ele é incompressível, né, isso ocorre porque a taxa de dilatação volumétrica das partículas fluidas é nula. Se a partícula não altera a sua característica, né, de dilatação volumétrica, ou seja, a partícula fluida ela vai ter o mesmo volume inicial, né, ainda que haja crescimento na direção X, isso foi compensado no escoamento incompressível com um decréscimo, com uma compressão, por exemplo, na direção Y. Então, a taxa de dilatação volumétrica diz respeito a todas as dimensões da partícula fluida, ok? Além da deformação linear, um outro modo de movimentação da partícula fluida é a rotação, né? E aí a gente sabe que rotação diz respeito à velocidade angular, né? E aí a gente diz, né, o que a gente considera como velocidade angular aqui, como que a gente mede a velocidade angular de uma partícula fluida, né? Para a gente, né, velocidade angular é uma grandeza vetorial que vai representar a taxa de rotação média de duas retas perpendiculares entre si que se interceptam num ponto. Porque a gente dizer o que é a velocidade angular da partícula fluida, a gente consegue, né, visualizar isso muito claramente. Mas transformar essa visualização aqui, ó,
desse giro dessa partícula fluida aqui ao longo desse eixo em uma definição matemática, às vezes não é tão trivial, tá? Então, a grandeza velocidade angular, ela vai ser definida como isso aqui, né? A taxa de rotação média de duas retas perpendiculares entre si que se interceptam num ponto. Então, a gente vai considerar esse plano XY aqui, que está representado na figura, certo? A gente vai considerar essa partícula fluida original aqui, retangular, certo? E aí a gente vai definir essas duas retas, a reta OA e a reta OB, como sendo essas duas retas perpendiculares entre si, que se interceptam no ponto, justamente nesse ponto O aqui, da origem. E a gente vai verificar, né, como que ocorre essa rotação da partícula fluida. Perceba que, para que essa partícula fluida rotacione, é preciso que a velocidade da partícula fluida nesta direção, ou seja, na direção Y, aqui eu vou colocar V0, ela seja diferente da velocidade da partícula fluida neste ponto, que eu vou chamar de VA, certo? Por quê? Porque se essas duas velocidades elas fossem iguais, o que aconteceria de um instante de tempo inicial para um instante posterior seria simplesmente que esta reta OA, ela sairia desta posição para uma posição mais adiante, né? Porém, se existe diferença de velocidade entre esses dois pontos, né, se a velocidade no ponto A ela for maior do que a do ponto zero, essa partícula vai girar no sentido anti-horário. Se for a velocidade no ponto zero maior do que a velocidade no ponto A, essa partícula vai girar no sentido horário, certo? Então, a gente vai considerar justamente esse ângulo alfa aqui, né, que vai surgir em decorrência desse movimento dessa partícula fluida, certo? Considerando aí que ela vai rotacionar nesse sentido anti-horário, certo? E esse ângulo beta aqui vai dizer respeito justamente ao trecho OB, ok? Então, a gente vai primeiro trabalhar com o trecho OA, depois a gente estende aquilo que a gente obter para o trecho OA para o trecho OB. Okay? Então, perceba que a velocidade angular, ela vai ser essa taxa de rotação média de duas retas. Então, ele vai pegar a velocidade média desse trecho OA, vai pegar a velocidade angular desse trecho OB e vai fazer uma reta, vai fazer uma média, uma taxa de rotação média entre essas duas retas. Então, eu vou obter a expressão para WOA, a expressão para OB, e vou somar essas duas coisas e dividir por 2, para obter a velocidade angular, ok? Se a gente considerar que esse ângulo aqui formado, esse alfa, ele é um ângulo pequeno, a gente sabe que a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto, delta eta, pelo cateto adjacente, que é justamente esse aqui, delta x, certo? Delta x aqui. E essa relação é aproximadamente igual ao ângulo propriamente dito. Por que que isso vai ser importante para a gente? Porque a velocidade dessa reta OA, essa velocidade angular, diz respeito a quanto que esse ângulo alfa aqui variou num intervalo de tempo delta t, quando esse intervalo é considerado, né, no limite em que isso vai para zero, certo? Então, como eu tinha dito para vocês,
a gente vai entender que essa rotação surge pelo fato de um lado da partícula fluida, a gente ter um valor de velocidade V0, e na outra extremidade, a velocidade ser maior, que seria essa velocidade VA, certo? A diferença do percurso, né, entre a partícula que está aqui no ponto zero e a partícula que está aqui no ponto A é justamente o trecho delta eta. Então, a gente pode entender que esse trecho delta eta ele é dado pela diferença entre a velocidade da partícula deste ponto menos a velocidade da partícula neste ponto, vezes o intervalo de tempo delta t. Se não existe velocidade relativa entre o ponto A e o ponto O, não existe esse deslocamento, ok? E aí, se a gente pegar, né, justamente a informação de que, cadê, meu Deus? Meu mouse, você sumiu, cadê você? Tá. Justamente de que esse ponto VA, a velocidade no ponto VA, ela é a expansão em série de Taylor da velocidade no ponto V0, que é a que eu conheço. Então, VA é V0 mais ρV, ρx, ou seja, quanto que a velocidade variou ao longo desse eixo x, que é esse trecho aqui, OA, vezes o ΔX, que é a distância entre os pontos justamente O e A, certo? Fazendo isso, né, a gente percebe que a velocidade angular seria aquele delta alfa por delta t, né? O delta alfa, a gente falou justamente que era aproximadamente igual a alfa, né? E valia justamente a sua tangente, né? Delta eta sobre delta x. Então, delta eta, que seria essa expressão, dividido por delta x, certo? Então, VA menos V0 vezes o delta t, que corresponde justamente a esse trecho aqui, delta eta, sobre delta x. E aí a gente consegue ver que esse V0 se cancela com esse V0, esse delta t se cancela com esse delta t, e esse delta x se cancela com este delta x. De tal maneira que a velocidade angular da reta OA diz respeito a quanto que a velocidade, a componente da velocidade na direção y, ou seja, a componente v, variou ao longo desse eixo x, certo? Então, só para deixar isso ilustrado aqui, seria essa ideia aqui, né? De você ter pontos com velocidades diferentes. Então, a gente consegue ver que esse ponto daqui, ele vai caminhar uma distância maior, né? Ele vai se deslocar uma distância maior do que esse daqui, passado um mesmo intervalo de tempo, né? E aí, justamente essa diferença aqui é que provoca o movimento angular da partícula fluida. Ok? Se a gente for fazer o mesmo procedimento para a reta OB, né, para esse trecho aqui vertical, a gente vai perceber que esse movimento, né, na direção anti-horária, ele vai ser ocasionado pela diferença do componente da velocidade nesse ponto aqui, que seria o componente U da velocidade no ponto zero, e a componente U da velocidade no ponto B, certo?
Então, essa velocidade angular seria a variação deste ângulo no intervalo de tempo ΔT, né? E aí, pelo mesmo raciocínio, né, a tangente desse ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente, que é justamente ΔY, a altura dessa partícula fluida, e a gente sabe que a gente tem diferenças de velocidades entre a velocidade da partícula fluida no ponto B e no ponto zero. Perceba que aqui a gente tem um sinal negativo, diferente da outra expressão. Por quê? Porque para que a partícula fluida se movimente nesse sentido anti-horário, é necessário que o componente da velocidade aponte na direção do eixo x negativo. Né? Ele tem que apontar para esse lado esquerdo aí. Então, ele vai apontar na direção do x negativo. Então, por isso a gente tem aqui esse sinal negativo. Ok? Da mesma forma, o B vai ser a expansão em série de Taylor da componente U da velocidade, ou seja, é o zero mais ρu, ρy vezes o ΔY, que é a distância entre o ponto B e o ponto de origem. A gente vai poder cancelar esses dois termos aqui, as duas variações com o tempo e esses ΔY, de tal maneira que a velocidade angular da reta OB é dada por menos ΔU, ΔY. Ok? Então, se a gente for voltar para a definição lá do que é velocidade angular, que é a taxa de rotação média entre essas duas velocidades, então a gente tem que pegar e entender que a rotação dessa figura, né, que está aqui nesse plano XY, ao longo desse eixo Z aqui, que sai do plano da placa, ou seja, a velocidade angular ao longo desse eixo, com relação a esse eixo Z, é a metade de ômega OA mais ômega OB, que seria um meio de ρV, ρx menos ρu, ρy. Ficou enrolado, né, meu povo? Parece muita coisa. Eu sei que parece muita coisa, mas quando as coisas ficam muito difíceis e a gente olha assim, ai meu Deus, não quero mais nem pensar a respeito disso, tomar e procurar uma alternativa. E a realidade é que existe alternativa para tudo. Né? Se a gente fizer essas mesmas coisas para a velocidade ao longo desse eixo, velocidade angular ao longo do eixo x, velocidade angular ao longo do eixo y, a gente obteria esses três termos aqui, certo? Ômega z, ômega x, ômega y. E, obviamente, velocidade angular é uma quantidade vetorial, né? Então, a gente teria esses componentes em cada uma dessas direções. Se a gente for avaliar isso daí, né, essa matriz que foi formada, né, na realidade, a gente vai conseguir ver que a velocidade de rotação, ou seja, a velocidade angular dessa partícula fluida, ela é dada pelo produto vetorial entre esse operador del e o campo de velocidade, ou seja, ele é o rotacional do campo de velocidade, metade do rotacional do campo de velocidade. Se isso ainda tiver enrolado, pessoal, pensa o seguinte, certo? Essa operação rotacional, ela diz respeito a eu fazer o produto vetorial, né, desse campo de velocidades. Então, a gente pode expressar, né, essa matriz com as componentes, né, os vetores unitários em cada uma das direções, as derivadas parciais em cada uma das direções e os componentes das velocidades em cada uma das direções, e fazer o determinante dessa matriz, certo? Fazendo isso, eu vou colocar aqui I, J,
ρx, ρy, u e v, certo? E aí a gente consegue ver, ó, que o determinante dessa matriz, ele vai dar a informação precisa e bem certinha, justamente desses nossos componentes da velocidade. Então, esses menos, cadê meu Deus? Esses termos, não é isso? Fica meio difícil de fazer aqui, mas é o determinante dessa matriz. Então, a gente pode, né, se vocês tiverem a paciência de fazer, né, ver que, por exemplo, para a direção I, vai ser ρW, ρY, né, a linha em vermelho, menos ρV, ρZ. Na direção X, ρU, ρZ, menos ρW, ρX. Para a direção K, né, ρV, ρX, menos ρU, ρY. Ok? Fazendo assim, eu acho que facilita muito a interpretação, a vida das pessoas, né? E dá para não precisar decorar uma expressão como essa. Ok? Um detalhe que a gente precisa entender, pessoal, é que a rotação ela surge em decorrência da ação de esforços tangenciais. Porque se não existissem os esforços tangenciais, a gente não ia ter essa componente da velocidade, né, diferente em cada uma das camadas do fluido. Todas as camadas do fluido teriam a mesma velocidade. Então, em decorrência dos esforços tangenciais, é que a gente tem a rotação das partículas fluidas, né? Então, a condição de rotacionalidade, ela diz que não vão existir tensões tangenciais. Então, não vão existir deformações angulares. E aí, esse caso só é verificado quando a gente trata, né, de um escoamento de fluido ideal, de um fluido não viscoso. E aí, nesse caso, a gente simplesmente entende que essa velocidade angular, ou seja, esse rotacional do campo de velocidade, seria igual a zero, certo? Já tem 3 aulas que eu estou procurando alternativa. Vai dar tudo certo, Pedro. É em Deus. Essa parte de análise diferencial, eu diria que é a mais complicadinha realmente do estudo aí do escoamento de fluidos, tá? Não se assuste por achar que tá difícil, tá complicado, porque é o normal. Realmente esse é o assunto mais, digamos assim, indigesto que a gente tem na disciplina toda, certo? Mas quando resolver os exercícios da lista vai ficar, você pode ter certeza, muito mais claro, ok? Senhoras e senhores, eu vou falar aqui a respeito dessa última de movimento da partícula fluida, que é a deformação angular, porque ela é muito parecida com o que a gente viu para a rotação, e aí a gente encerra todo esse assunto de cinemática da partícula fluida, para na aula que vem começar a falar de equação de conservação do momento linear na perspectiva diferencial, certo? E aí, pronto, na aula que vem a gente já encerra, digamos assim, de grande forma, né, o nosso conteúdo, e aí a gente fica realmente com revisão, exercícios, dúvidas até a prova, certo?
Então, meu povo, deformação angular. Deformação angular vai dizer respeito justamente à alteração nesses ângulos originais da partícula fluida, né? Até agora, né, a gente não tinha falado em nenhuma forma de mudança desses ângulos da partícula fluida. A deformação linear mantinha isso tudo constante, a rotação mantinha todos esses ângulos constantes. Então, a deformação angular é que vai computar todas as alterações dos ângulos originais da partícula fluida, certo? E aí, novamente, a gente recai em uma definição, né? A taxa de deformação angular, ou por cisalhamento, ela vai ser definida como metade da taxa de diminuição do ângulo entre duas retas inicialmente paralelas que se cruzam num ponto. Então, perceba, se a gente pegar essas duas retas que a gente inicialmente tinha chamado de OA e OB, né, na figura anterior, e no instante posterior essa partícula fluida sofreu deformação angular, o que a definição diz para ele é que a deformação angular diz respeito à metade da taxa de diminuição do ângulo inicialmente formado, né, entre essas duas retas. Então, o que a gente vai avaliar é justamente a variação desse ângulo formado entre essas duas retas. Então, pela definição, é a metade da diminuição, então aqui tem um sinal negativo, do ângulo formado entre essas duas retas. Então, quanto mais alfa crescer e quanto mais beta crescer, menor vai ficando esse ângulo formado entre essas duas retas, certo? Então, essa seria a definição da velocidade angular. E aí, a gente pode, né, contabilizar isso, né, nessa figura eu acho que ficou mais claro, como sendo a taxa de variação, ó, essa velocidade, né, é a taxa segundo a qual esse ângulo gama aqui, que é formado entre os eixos OA e OB, ele vai variar, certo? Então, na medida que alfa cresce, que beta cresce, gama diminui, certo? Então, a gente pode dizer que gama diminui na medida em que alfa e B crescem, tá certo? E aí, essa informação de quanto que alfa e beta crescem, a gente já tinha da nossa dedução anterior, praticamente. Então, alfa vai crescer na medida que a gente tiver a variação entre as velocidades no ponto O e A, né, apontando aqui nessa direção Y, então seria a componente V da velocidade ao longo dessa direção X. Então, d alfa dt corresponde a ρv ρx. d beta dt é o mesmo raciocínio que a gente fez, né, para a ideia de rotação, porém agora na direção horária. Então, onde lá a gente tinha deixado um sinal negativo para o componente u da velocidade, agora a gente trata como componente positivo. Então, a velocidade angular, né, que é essa taxa de deformação ao longo desse plano XY, ela vai ser representada por ρv ρx mais ρu ρy, certo? Quando a gente estava falando lá na parte do escoamento unidimensional, né, entre placas planas, a gente dizia assim, olha, a tensão cisalhante é a viscosidade vezes a taxa de deformação angular.
e a gente chamava essa taxa de deformação angular de DU/DY, né? E isso valia para aquele escoamento que era unidimensional, né? Para um plano XY, então a gente trata desse campo bidimensional, então a taxa de deformação para o plano XY seria essa, né? E considerando a totalidade da partícula fluida, a gente teria essa taxa de deformação no plano XZ como sendo ρU, ρZ, mais ρW, ρX, e no plano YZ, ρW, ρY, mais ρV, ρZ, certo? Esse aqui é justamente o que eu falei para vocês da taxa de deformação angular. É isso, meu povo. Na aula que vem a gente, bom, tem essas questões que já tem nos slides de vocês podem também tentar fazer elas. E na aula que vem a gente começa com a parte de conservação do momento linear e ok? Por hoje era só. Valeu, galera. Tenham um bom dia.